Fala pessoal do podcast Reticências, estamos aqui começando mais um episódio desse lindo diálogo que vocês estão conhecendo, dessas três pessoas, três pontos de vista diferentes. Nenhum desfecho. Nenhum desfecho. E hoje falaremos sobre um tema que os seguidores da Gabi indicaram, então muito obrigado, seguidores da Gabi, que é sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Perfeito. Vai começar. Começa com a pergunta. Primeiramente, para a gente iniciar o debate, o que vocês pensam sobre esse pensamento, sobre essa frase? Sobre essa frase. A gente tava pesquisando aqui, o Vini viu que tinha... O Vini não, o Gui viu que tinha vários vídeos desse no YouTube. Nunca vi nenhum. Vocês já viram algum? Não, sobre esse tema? eu só vi o título só, mas nunca assisti. Algum conteúdo? Tá, o que eu penso sobre isso... Primeira coisa que vem na mente tem muito a ver com dopamina, eu acho. Eu só consigo pensar nisso na primeira vez, assim. Depois a gente desenrola. Mas em que sentido? Nessa questão dopaminérgica mesmo, de você querer muito uma coisa e quando você conquista você fica entediado por conta do funcionamento da dopamina, entendeu? Eu não consigo pensar em outra. Sabe o famoso, aquela analogia da viagem, né? Na viagem o que importa mais é o caminho do que o destino. Talvez seja isso? O processo importa mais do que o... Mas por que importa mais? Por que importa mais? É verdade, por que importa mais o processo? A gente aprendeu isso na RD e eu pensei nisso uma vez também. Por que é mais importante o processo do que o destino final? Ou por que deveria ser? Todo mundo fala isso, mas por quê? Quem demonstra que Eu faz? acho que é justamente por conta disso. Porque você tem que focar mais no processo, porque quando você chega no final, você fica entediado. É pra literalmente evitar esse sofrimento de você ficar entediado no final. Mas você sempre fica entediado? Porque pensa assim, ó. Se você vai viajar pra Dubai, cara, você vai ficar entediado no processo de ir até Dubai, mas na hora que você chegar em Dubai, você vai estar feliz. Sim, ao Será? contrário. Eu acho bem provável que você fique mais feliz no avião. Mais feliz no avião. Não, mas feliz Improvável que você fique mais feliz no avião do que em Dubai. Sim, Só que o avião é o processo e o destino final é Dubai. faz sentido. Mas será que tem também a ver com aquele pensamento que as pessoas falam, também os neurocientistas, os psicólogos, que é a nossa mente tem um espaço reservado para um problema, certo? Quando a gente resolve um problema, a gente abre margem para outro problema. Sim. Perfeito? E eu esqueci o que eu ia falar, a reflexão que eu ia jogar. Eu levantei uma bola alta aqui e esqueci. Mas talvez seja isso assim, que a gente sempre, da mesma forma que a gente tem um espaço para sempre ter um problema na nossa mente, a gente sempre vai ter um espaço para desejar coisas. Sim. Então, se a gente desejar hoje a viagem para Dubai, legal. Até chegar em Dubai eu vou ficar muito feliz, porque é algo que eu ainda não tenho. Cheguei em Dubai, vai abrir uma margem, um campo, um espaço para eu desejar outras coisas. Isso. Então, Dubai já não vai ser já um caralho, porque eu já estou em Dubai já. Então, qual que vai ser o próximo desejo? Então será que o problema não é a expectativa que você tem daquilo? Sim. Ou, por exemplo, porque você tem uma expectativa talvez mais alta do que aquilo de fato é, e se aquilo não se corresponder com o que você esperava, de fato você vai ficar tedioso. Eu acho que não é tanta expectativa, porque pode se cumprir a expectativa. É mais o desejo. Eu tenho um espaço na minha mente que eu preciso desejar algo, que eu não tenho. Eu acho que isso é humano. Eu posso ter tudo, eu vou sempre querer uma coisa a mais. Então, a gente falou de expectativa. Como que vocês acham que dá pra diminuir uma expectativa? Ou não criar uma expectativa de alguma coisa? Seja de uma viagem, de um relacionamento, de qualquer coisa, de um restaurante. Vocês acham que precisa criar menos expectativa das coisas pra gente aproveitar mais? Ou vocês acham que tudo bem criar expectativa? Como? Se você não tiver expectativa, por que você iria fazer? Por que você ia sair da sua zona de conforto pra fazer algo diferente sem expectativa? Então seria bom ter expectativa. Eu acho que não tem como não ter. Não tem como. Mas que você tente, você consegue chegar a um nível que você não tem nenhuma. Sim, eu acho que não. Eu acho que quando a gente fica tentando se controlar pra não ter essa expectativa, entra naquilo de você ficar ruminando o pensamento, você ficar pensando mais ainda naquilo, né? Com mais expectativa ainda. Não sei, eu nunca consegui não ter nenhuma expectativa. Eu também não. Por mais que eu tente, às vezes é um pensamento consciente, às vezes é um treino que você tem que fazer. Ao invés de você ficar pensando, por exemplo, vou viajar, ao invés de eu ficar pensando como que vai ser a viagem, eu tentar ficar me controlando pra não pensar, pra não criar tanta expectativa, mas é meio inevitável, você sempre pensa. Mas isso é bom? Em algum nível, eu acho que é bom, porque te faz você querer ir fazer a viagem. Acho que se você não tivesse nenhuma expectativa, por que você faria a viagem? Em qual nível é ruim? Se em algum nível é bom, qual nível é ruim? Acho que quando você nunca consegue uma satisfação com aquelas coisas que você tá buscando. Eu ia falar isso. Quando você nunca tá satisfeito
Porque você tá tão acostumado a criar tanta expectativa das coisas, elevar tanto o patamar de todas as situações, de todas as vivências, que aí quando você vive, você não consegue de fato aproveitar. E nunca, não consegue, tipo, ficar preenchido, né? Satisfeito. Eu acho que se sempre tem um problema ali de você criar uma expectativa e nunca encontrar satisfação, talvez aí você tenha uma expectativa muito alta. Sim. Total. Em qual área vocês acham que a criação de expectativa ou esse desejo, assim, de você ter essa ânsia mais atrapalha e em qual área vocês acham que mais beneficia? Eu acho que com pessoas tende a atrapalhar, porque você vai ter expectativa sobre uma outra pessoa que tem um outro tipo de comportamento, de pensamento, e você não controla. Você não controla. Então, acho que com pessoas é sempre mais difícil você criar essa expectativa. Mas eu acho que, de repente, para sua vida, que está mais no seu controle, mesmo não estando 100%, porque nada está 100% no controle, eu acho que faz mais sentido. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma expectativa de ser promovido no trabalho. Até, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim, a sua meta ideal. Você pode se frustrar? Pode, obviamente. Mas como está mais no teu controle, tipo, o que você tem que fazer se você realmente montou um plano, e óbvio, também esse é um ponto, né? Você não pode ficar só na expectativa. Sem um plano, sem uma rota. Porque as coisas não vêm do céu. Então acho que isso faz mais sentido, porque você pelo menos não fica naquele lifestyle ali de deixa a vida me levar, sabe? Não tenho um plano, não tenho um projeto, não tenho nada e vambora, o que vier vir. Por que vocês acham que é ruim esse pensamento? Deixa a vida me levar. Porque a vida vai levar. Pra onde ninguém sabe. Mas vocês recomendam que todo mundo tenha essa coisa de planejar, de traçar ali? Não pra tudo. Porque também fica uma vida muito metódica. Aí, uma vida irreal. Mas tu não tem nenhum embasamento, nenhum desejo, nenhuma miragem. Porra. Eu acho que se você não consegue saber se você tá avançando, é como se você estivesse correndo uma corrida infinita que você nunca chega a lugar nenhum e só cansa. Exato. Então você nunca consegue avançar e você não fica Ele já começou. com alguma felicidade ali, né? Ai, Deus. Mas quando você diz sobre ter uma expectativa de algo que está no seu controle, por exemplo, um novo cargo, tá mais no seu controle você atingir aquele novo cargo. Mais do que uma pessoa, né? Sim, mas e se for a expectativa sobre como você vai se sentir quando aquilo acontecer? Entendeu? Porque tipo, você pode chegar lá, beleza? Provavelmente você vai chegar lá, se você se dedicar bastante. Mas como é que você vai se sentir quando você chegar lá? Eu acho que a gente tem... Por isso que eu falei dessa parte da expectativa, se é bom ou ruim em algumas partes. Porque a gente tem que prestar muita atenção com essa questão do sentimento. Tipo, de você criar expectativa pensando que vai sentir uma coisa, chega na hora, essa sensação ela é quebrada, entendeu? Sim. Ou você não sente aquilo que você pensava que você iria sentir. E sentir, por exemplo, no título, né, do podcast, você sente o tédio, literalmente. Essa questão a gente tem que tomar cuidado. Mas aí eu não vou desejar outra coisa que vai suprir meu tédio. Porque eu vou ter tédio, porque eu cheguei e eu achava que ia ser mais coisa do que ia ser e não foi. Beleza, vou ficar com tédio. Só que eu já vou estar desejando outra coisa. Que já pode camuflar esse tédio também. Que eu já vou ter uma outra meta. E talvez essa meta só não exista justamente para suprir esse tédio. Tipo, como a gente foge do tédio, a gente chega onde a gente queria. Temos o tédio. Agora somos obrigados a querer outra coisa. Para dar aquele gásinho na vida. Para não ficar muito parado. Então talvez seja um ciclo mesmo. Assim, você conquista, tem tédio, você quer fugir do tédio, você tem outra coisa. Aí você... Talvez seja até algo esperado, assim. Que a gente sempre tem algo a mais que a gente... Mas será que a gente consegue balancear todas as áreas da vida ao mesmo tempo nesse contexto? De, tipo, você ter uma motivação para chegar num lugar, aí você chegou nesse lugar, você tem um tédio, você tem uma nova. Só que se você faz isso toda hora, em todas as áreas da vida, ao mesmo tempo... Não, isso tá acho que maluco. não tem como. Então como é que a gente aprende a viver com tédio em algumas áreas da vida, enquanto em outras a gente está buscando essa coisa diferente? Exato, essa é a questão. Como que a gente aprende a viver com um tédio? Em quais áreas vale a pena aprender a viver com tédio e em quais não? Porque às vezes no trabalho não faz sentido você viver com tédio. Quais áreas vale a pena viver com tédio? Uma ótima pergunta. Por exemplo, relacionamento, eu acho que é uma área que não vale a pena você viver tanto com tédio. Com tédio, assim, 100%, vai, tipo, a semana inteira. Tava vendo a aula do Wesley lá sobre relacionamento, ele fala que um dos relacionamentos que mais tem sucesso são relacionamentos que têm essa variação entre tédio e adrenalina, que lembre o início do namoro, entendeu? Vocês chegaram a assistir essa? Cheguei a assistir a segunda, a primeira não. Só agora, eu acho. Então não. Então, tipo assim, você tem que equilibrar muito bem. Não equilibrar porque não existe equilíbrio, mas você tem que mesclar e tem que alternar.
Mas não é de sentir tédio, entendeu? Necessariamente sentir ali e ficar ali uma semana sentindo tédio com o seu parceiro. É essa alternância. Agora, uma área que você sinta tédio, você invista em sentir tédio, eu acho que não tem como. Tipo, uma área pessoal. Mas nessa parte do relacionamento, você comentou. Tá, não é legal viver no tédio, só que também não pode entrar naquela linha perigosa e da pessoa querer sempre aventura. É, isso. Por isso tem que ter alternância. O que seria viver com tédio no relacionamento? Eu acho que você fazer coisas repetitivas. Entendeu? Tipo, ao invés de você ir sempre, todo final de semana, para um restaurante novo, fazer algumas coisas repetitivas. Tipo, fazer o mesmo programa todo fim de semana, sei lá, às vezes. Pra você ir lidando com esse tédio, pra ir acostumando. É que depende da coisa também, né? Como assim? Depende da coisa que o casal tá fazendo. Depende da coisa. Então seria ter alguns pontos que meio que fogem ali do que dá pra chamar de uma normalidade. Então, só que eu não sei se isso pode ser programado. O tédio na vida, eu não sei se ele pode ser programado. Tipo assim, hoje, esse fim de semana, hoje é sábado. Amanhã eu vou ficar entediada das 2 às 4. Pode. Pode ser programado? Às vezes eu acho que sim. Você Eu- pode decidir ficar deitado no sofá olhando pro teto. É. Falar, cara, eu vou ficar entediado. Inclusive, eu fazia isso um tempo atrás, eu quero retomar, que é todo dia ter 10 minutos de nada. Tipo a meditação? Mas você não tá com o olho fechado. Você tá, tipo, você olha pra janela, você fica 10 minutos sem pensar em nada e sem fazer nada. Só olhando. Isso é planejado. Mas você tá fazendo, você tá contemplando. Pô, mas aí o tédio é o quê? É o dormir? Não, o tédio é você ficar assim, ó. Não tô fazendo nada. Tô aqui, ó. Mas eu olho Esse pra é o alguma tédio. coisa. Não, eu acho Não que... necessariamente, você tá olhando pra baixo, mas ele não tem nenhum conteúdo. Agora você fica olhando pra janela, você tá contemplando alguma coisa. Então você não tá necessariamente entediado. Não, eu acho que você pode estar, por exemplo, eu posso estar nessa conversa e estar entediado. Eu posso estar assistindo um jogo e estar entediado. Bonita. Eu posso estar fazendo algo e ainda assim estar entediado. Pode ser. Será? Sim. Não, calma. Com certeza. Você nunca esteve numa fila, por exemplo, você estava numa fila de banco. Tá. Você está lá no celular para tentar se distrair, você está entediado. Ou você está no trabalho fazendo um negócio e está entediado. Ou você está numa conversa chata. Então tem dois tipos de tédio. O tédio ativo e o tédio passivo. O que seria um tédio passivo? Tédio passivo, uma vez eu vi, acho que eu até te falei isso uma vez, eu vi a Monja Coen falando uma vez, ela falando que, tipo assim, quando foi a última vez que você chegou na sua casa e não ficou fazendo nada, ficou olhando assim pro teto? Isso não seria contemplar? Deitado. Não. Porque, por exemplo, você tá deitado na cama. Se você tá com a intenção de dormir, você vai ficar olhando pro teto e tal, etc, até você pegar no sono. Mas você tá com uma intenção ali atrás, que é dormir. Agora, se você bota uma intenção de realmente ficar entediado e não fazer nada e ficar olhando pro teto, eu acho que não é uma contemplação. Porque a intenção é literalmente você ficar entediado, você não fazer nada. E é diferente também de uma meditação. Aí no vídeo ela falava sobre isso. Quando foi a última vez que você chegou na sua casa, sei lá, 8 horas da noite, e você ficou literalmente sem fazer nada? Sem uma TV ligada, sem ler um livro. É muito difícil você ficar 1 hora fazendo isso. Você realmente tem 10 minutos? Todos os dias? Tinha. Agora eu não tô indo, mas eu quero retomar. Mas eu olhava pra janela, não olhava pro teto. Então não é a mesma coisa? Eu acho que não. Você tem estímulo, você tem barulho, você tem cores. Mas você a tá parede vendo a é árvore. estímulo também. Que estímulo, Guilherme? A parede é branca. Mas se eu pintar minha parede? Mas é um... Não, mas... Aí não vale, aí não vale. Não, não vai. Pro teto. O teto é branco, liso, não tem nada no teto. Mas você vai ter um estímulo que vai ser um conteúdo na sua cabeça. Eu vou começar a pensar em alguma coisa. Eu acho que o legal de ver a janela é que tem tanto movimento que eu não preciso pensar pra me entreter. Se eu olhar pro teto, eu vou começar a pensar. Mas eu acho que você tem que focar na intencionalidade. Sua intenção é literalmente ficar entediado vendo aqui? Ou é contemplar? Ou é ficar entediado, ou é pausar meditar? a cabeça. Pausar. Eu não vou pensar em nada. Tá. Então eu só fico vendo o carro passando, a árvore e tal. Se eu olhar pro teto, eu vou ter que ter um controle de um monge pra não pensar em nada. Mas não precisa não pensar em nada, é só você... Na verdade é assim, Você não tipo de controla se meditação. você pensa ou não. Não é não pensar em nada, é só você ficar entediado olhando pro nada. A intenção é ficar entediado. Mas como é que você fica entediado? Por exemplo, como é que eu vou deitar, eu vou ficar olhando pro teto? O que vai simbolizar eu ficar entediado? Porque se eu não ficar prestando atenção, por exemplo, no meu tato ali, eu vou estar provavelmente pensando em alguma coisa. Então isso não seria não estar entediado porque eu estou focando minha atenção em uma outra coisa? É verdade. É Mas verdade. por que é estar entediado? Entendeu? Não sei. Cara, eu acho que tédio na nossa geração é ficar sem estímulo. É. Só isso já é um passinho ali pra você ficar entediado. Então, e tem como ficar sem estímulo? Olhar pra janela.
Tem os estímulos. Você falou, você mesmo falou, você não precisa ter um conteúdo ali, um foco pra ter, porque já vai ter tanta coisa ali que você consegue pensar. No nível fundamental, não tem como ficar sem estímulo. Como assim, fundamental? Tipo, no conceito, assim. Você sempre tá tendo algum estímulo de alguma coisa. É, Seja eu acho que interno, mesmo se a gente ficar olhando pra parede, pro teto, vai ter o estímulo interno Exato. E também, dos nossos problemas. desde sempre, as pessoas têm estímulo, né? Você pega lá na Grécia Antiga, a galera tinha a paisagem. Ninguém filosofava olhando pro teto, eu acho. Exatamente. É. talvez seja então sobre controlar os níveis de estímulo que você tem. Ou a qualidade dos estímulos. a qualidade. Principalmente, eu acho, a qualidade. Eu digo nível no sentido de o quão agressivo aquele estímulo é. E de fato, a qualidade acho que Tá, pode vamos encaber. falar sobre isso. O que seria um estímulo qualitativamente bom do ponto de vista de vocês? Um estímulo que propague essa ânsia de ter. Um estímulo que propague a ânsia de ter, É, que me motive, é isso? que gera essa motivação, isso. Mas seja qualitativamente bom. Seus valores, eu acho. Mas é um estímulo? Um valor? Te move pra fazer algo, não? Acho que sim. Então te estimula a fazer algo. Por exemplo, você tá aqui hoje porque de alguma forma isso aqui é importante pra você. Então você foi estimulado a estar fazendo isso. Então eu imagino que os seus valores são estímulos que te propagam a fazer algo. Se tá alinhado com os valores, então é um bom estímulo. Eu acho que Dependente sim. da consequência. Não, acho que faz sentido. Se te traz prejuízo considerável, Mas você tá alinhado com os valores? você está alinhado com seus valores, provavelmente você não vai estar trazendo prejuízo, então. Será? Dá Você pra tá estar alinhado alinhado com com os os valores valores. e trazer prejuízo? Então, depende do prejuízo. Porque é aquele prejuízo de curto prazo, mas lá na frente tu vai ser recompensado. Porque dificilmente vai ser um prejuízo para sua vida. Porque é um valor teu. Se é um valor teu, é algo que é bom para você. Sim. Mas pode ser muito ruim no curto prazo, você tem que tomar uma decisão. Por exemplo, não vou fazer isso aqui mesmo que eu queira, porque meu valor não se alinha com os meus valores, mas lá na frente, essa decisão que vai me doer agora vai me fazer bem. O que é um prejuízo necessariamente? Porque assim, tirando essa parte de financeira, de empresa, etc., às vezes eu vejo que a gente coloca uma opinião em cima de algo que aconteceu, às vezes nem é um prejuízo de fato, às vezes não é uma situação ruim de fato, a gente só acrescenta a nossa opinião e faça com que isso se torne um prejuízo de fato. Mas muitas coisas na vida nem são prejuízo, é só uma situação que aconteceu e a gente sempre vai conseguir resolver. Tipo, eu tenho na minha cabeça qualquer coisa que aconteça, no final vai dar certo. Vai dar certo, independente da forma que vai acontecer, independente se eu vou gostar ou não, eu acho que no final vai se ajustar de alguma forma, de algum jeito. E já Porque- passou alguma situação que não se ajusta? Que não se ajusta? Que tu achou que ia se ajustar e até agora já faz uns aninhos aí que não se ajustou ainda não. Mas é a situação Acho que que se já. ajusta ou você que se ajusta à situação? Exatamente. Eu acho que essa que é a questão. A forma como você começa a ver o problema, a ver o prejuízo, a ver a situação ruim, eu acho que isso que muda. Justamente por isso, porque a gente fica acrescentando toda hora opiniões sobre as coisas. E aí a gente idealiza que aquilo é de fato um prejuízo, mas às vezes não é. Entendeu? Ou às vezes, que nem na questão do TED, às vezes a gente idealiza que aquilo ali é um TED que a gente está entediado, mas a gente que botou, eu esqueci a palavra, tipo, categorizou, sabe? Eu digo assim, prejuízos, por exemplo, no contexto dos seus valores. Então vamos lá. Vamos supor que você quer ser CEO de uma empresa. Esse é um valor importante no seu nível de trabalho. Só que você tem medo de, sei lá, fazer uma reunião. Se você não faz essa reunião, você está tendo um prejuízo que afeta diretamente um valor seu. Porque se você não fizer essa reunião, você não vai aprender as habilidades necessárias e os contextos necessários para você chegar naquela posição que você quer. Você está tendo um prejuízo que está te atrapalhando a chegar a um lugar que importa para você. Eu entendo isso como prejuízo. Algo que te atrapalha Faz a chegar sentido. num lugar que importa para você. Tá, uma consequência negativa. Se você quer desenvolver um relacionamento bom, você precisa enfrentar as conversas difíceis. Se você não enfrentar, você vai estar tendo um prejuízo que vai ser não construir um relacionamento que impacta diretamente no valor seu. Acho que é nesse sentido que eu quero dizer. E aí, mas falando dessa questão de ânsia de ter e tédio de possuir, muita gente leva isso pro mau caminho, tipo, você nunca dá valor para suas coisas, você sempre tá querendo algo a mais, nunca tá bom para você e tudo mais. Vocês acham que é possível em algum momento para alguma pessoa viver sem ter ânsia de possuir alguma coisa? Tipo, eu tenho o que eu tenho, não quero mais nada e vou só viver na gratidão aqui, ó. Então, eu li isso no livro do Naval, ele falando que para você ter uma vida feliz, para você de fato sentir felicidade, você deveria parar de desejar as coisas.
Não sei se eu concordo, porque às vezes o que de fato que vai trazer esse sentimento de realização e de felicidade é justamente você conquistar algo que você desejava, entendeu? Então não sei se é uma frase que eu concordo. O que vocês acham disso? Também não. Porque é justamente isso, tem a ver com essa pergunta que você fez. Dá pra não desejar alguma coisa? Dá pra não ter a ânsia de alguma outra coisa? Porque assim, por que a gente, vocês que são mais filosóficos do que eu, por que a gente deseja também? Porque é uma característica conservada evolutivamente, né? Se a gente não tivesse desejado atravessar o rio para explorar um lugar novo, buscar comida, a gente não ia ter chego aqui. Perfeito. Então o desejo é algo natural do ser humano. Então por si só não dá pra você viver contra um desejo natural. Concordo. Você tem que parar de desejar. Não dá. Estamos aqui até hoje desejando coisas. Acho que você pode aprender a lidar com o desejo. E o que você deseja? Uma coisa é você desejar um prato de comida, que é mais fácil de ter para algumas pessoas. Outra coisa é você desejar ter uma mansão de 50 milhões de dólares. O que vocês acham em qual ponto vocês acham, qual é o limite, o limiar, assim, pra vocês? Pode até dar um exemplo da vida pessoal, a gente não tá dando exemplo, né, hoje. Um fraco de exemplo, né? Estamos fracos. Um limite que vocês consideram, que vocês veem, assim, na vida pessoal de vocês, que falam, nossa, isso daqui que eu tô desejando já tá passando do limite. E aí você tem que controlar essa ânsia, tem que controlar esse desejo. Vocês conseguem dar um exemplo de algum momento que vocês tiveram? Alguma coisa? Tipo, algum momento que vocês de fato praticaram o autocontrole de vocês. Eu acho que quando eu tô muito estressado, tentando buscar coisas novas. Porque geralmente são esses momentos que eu paro e olho e falo assim, então, por que eu tô querendo buscar tantas coisas novas? Aí eu começo a olhar algumas coisas, não tem uma razão assim que faça muito sentido. Então acho que eu geralmente uso esse critério de tô muito estressado buscando muitas coisas novas, eu paro, olho, por que eu tô buscando? E o que eu tô buscando? E como que aquilo faz sentido? Aí geralmente é ali que eu filtro. Exemplo? Exemplo. Acho que em questão de trabalho, talvez. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um escopo de trabalho de 20 coisas. Eu quero evoluir 15 dessas 20 no primeiro momento. E aí eu tô estressado tentando evoluir as 15. Mas se eu for ver, não faz sentido eu tentar evoluir as 15. Talvez valha a pena eu direcionar a minha atenção nas principais que vão cascatear as melhores para as outras, entendeu? Então meio que parar. O estresse é um sinal de eu parar e olhar para ver como que minha ação tá sendo ali, efetiva ou não. Sim. E também o que você deseja para você e o que você deseja para dar uma resposta ao outro também, né? Que às vezes se confunde como desejo. Então, aquela coisa de você querer ter algo para agradar pessoas que não se importam com você. Aquela frase que eu esqueci como é que é exatamente. Sabe? Qual? Você deseja ter coisas para agradar pessoas que você não... É do Clube da Luta, não é? Qual que é a frase? Ah, não sei. Tu nunca ouviu essa frase? Não, mas tipo, você tá fazendo algo... Para agradar pessoas que você não... Não tem a ver com sonhos? Não sei o que. Não, eu acho que é do Clube da Luta a frase. Basicamente o seguinte. Eu entendo. É aquele pensamento de vou ter um carro porque me falaram que preciso ter um carro. Então, mas eu nem quero ter um carro, mas eu quero agradar as pessoas que eu nem me importo tanto. Só que elas querem, eu quero a validação delas. Tipo, você tem um carro, parabéns. É tipo Então, isso. aí você não se importa mesmo? Então, é isso. Tipo, o que também não pode se confundir com esse desejo de eu quero algo, não porque eu quero. Porque eu quero dar uma resposta para alguém. Isso também é um problema. Exato. Mas será que às vezes você não precisa dar uma resposta pra alguém? Precisar? Precisar muito No forte. trabalho, por exemplo. Não. Pô, se teu chefe não vê que você tá fazendo um bom trabalho... Não, uma coisa é meu trabalho. Outra coisa Às é... vezes você pode estar organizando bem, mas você não tá conseguindo transformar isso numa coisa visível pra ele ver, entendeu? Então, mas aí vai fazer bem pra mim, provar também pra ele que eu estou trabalhando. Isso aí não é algo pejorativo, não é algo ruim, quer dizer. Mas uma coisa é, sei lá, meu chefe, ele acha que eu tenho que ter um notebook de última geração. Exemplo bobo aqui. Cara, Vini, você tem que ter um MacBook e tal, porque todo mundo aqui da área tech tem MacBook, tu tem que ter também. Eu vou comprar um MacBook só para ter a validação do meu chefe, não faz sentido nenhum, sendo que eu consigo trabalhar com o notebook que eu tenho, por exemplo. Então, não é algo que vai me qualificar como um bom profissional, eu ter um MacBook. Mas e se a validação dele for algo que é importante pra você crescer? E vai ser importante, porque ele é meu chefe. Então. Agora, a minha decisão é entender, eu vou me endividar para comprar um MacBook. Aí sim. Se eu puder comprar, ótimo, vamos jogar o jogo. Mas é aquele ponto, assim, o quanto que eu vou me ferrar para ter a validação de uma pessoa, sendo que essa validação não diz respeito exatamente ao que eu sou. Concordo. Você vai entrar num prejuízo próprio pra tentar agradar alguém que, na verdade, não é uma conta que faz sentido.
Exato. Isso porque é meu chefe, então até valeria a pena agradar ele. Agora, se for uma pessoa ainda que nem tem relação comigo profissional ou pessoal, mas eu quero a validação dela, é pior ainda. Porque com o meu chefe eu ainda ganharia um status com ele, que também é importante. Talvez até valha a pena se endividar para ganhar um status com o teu chefe. Pensando bem aqui. Você teria que avaliar os cenários que poderiam acontecer com base naquela escolha. Sim. Agora, uma pessoa do rolê, você não trabalha, é amigo de um amigo teu e falou que você precisa ter um MacBook, você vai se endividar para falar para aquela pessoa que você tem um MacBook. É pior ainda. Então também tem que valer. Mas tu perguntou aquela questão lá do que a gente já, de experiência pessoal, já controlou aquela questão de ânsia e tudo mais. Eu tenho muito isso com apartamento. Porque eu me mudei bastante, né? Já, na minha vida. Muito cigano. E esse é o primeiro apartamento que eu fico mais de um ano. E aí, eu já me peguei pensando, por exemplo, aqui e falar assim, pô, eu quero me mudar de novo. Vou ver os apartamentos e tudo mais. E é sempre assim, quando eu tô pra me mudar, o apartamento que eu estou indo é o melhor do mundo. Porque eu fico ansioso já pra me mudar logo, pra já viver a primeira noite, primeiro final de semana e tudo mais. Quando a primeira semana que eu me mudo, tudo é perfeito. Eu olho pra todos os cantos e falo, cara, esse aqui é o meu apartamento. Foi feito pra mim. Aqui foi a mesma coisa. Só que esse aqui durou muito mais, porque eu aprendi a valorizar os pontos positivos e principalmente a concorrência, a comparação. Por exemplo, eu conseguiria um apartamento melhor com o dinheiro que eu pago aqui? Não tão fácil. Ia ser muito difícil. Então, também é isso, assim, é você, com a experiência também, eu acho, você vai começando a se acalmar e falar assim, tá, por que eu quero me mudar de repente tanto tempo? Ah, porque eu quero novidade, porque eu quero de repente quebrar alguns ciclos. Eu acho que a mudança também tem isso, você quebra um ciclo, né? Vou começar um novo ciclo. Vou começar, vou, sei lá, mudar de emprego, porque agora eu sou uma outra pessoa. Virou o ano, vou fazer tal coisa. Tem um simbolismo, né? Aí quando tu tira isso, você fala, beleza, eu não preciso me mudar para ser outra pessoa, para escrever algo novo. Eu só posso começar hoje a fazer alguma coisa diferente. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu acho que o maior defeito que eu vou ter que lidar pro resto da vida é essa questão de eu sempre acho que vai ter alguma coisa melhor. Tipo, eu vou no restaurante, eu sempre acho que vai ter um melhor. Eu fui viajar no final do ano com uma amiga, a gente foi pra praia e a gente ficou acho que 6, 7 dias. Todos os dias a gente foi em restaurantes diferentes. Porque, por mais que eu gostasse muito daquele restaurante do segundo dia, por exemplo, na minha cabeça tinha um melhor. E realmente tinha. Só que isso é meio prejudicial às vezes. Então isso eu acho que é algo que eu sempre tenho que ficar me controlando. Falar assim, não, agora tá bom, acho que esse é ok. Só que eu sinto que é algo que eu vou ter que lidar pro resto da vida. Com tudo, assim, mas principalmente lugares físicos. Principalmente com lugares físicos. Ou com livros. Mas nesse exemplo do restaurante, por exemplo, você se sentia com aquele fomo na hora que estava comendo no restaurante ou no dia seguinte? Você decidia onde você ia comer? Quando eu ia decidir. Na hora eu consigo aproveitar. Isso é algo que eu consigo fazer, tipo, por exemplo, tô em qualquer lugar comendo, tomando um café ou até em casa, eu consigo degustar do momento, entendeu? Desfrutar de fato ali, contemplar o momento ali. Só que depois, quando eu vou tomar uma outra decisão, ao invés de eu me fixar ali, me ancorar na decisão que eu já tinha tomado, que já era boa e que tem probabilidade de ser boa de novo, eu prefiro tomar outra achando que vai ser melhor, entendeu? Esse é um defeitão. Mas eu acho que sempre vai existir algo melhor, isso é inevitável. Talvez não seja o caminho de encontrar o que vai ser suficiente. E a partir do momento que você encontrar aquilo que é suficiente, por definição é suficiente pra você. Aí você aprende a lidar em saber que é suficiente mesmo que existam outras coisas melhores. Acho que serve pra relacionamentos também, né? Sempre vai ter alguém que teoricamente pode ser melhor, mas... Não, com certeza. Isso é algo que... Essa é a única parte, acho que é a única área que eu de fato tenho ali, eu fico centrada. É nessa questão. A única coisa que não dá pra eu manter esse pensamento e tenho que ter autocontrole é isso, a questão de pessoas de relacionamento. Eu não posso ficar trocando de amizade toda hora achando que vai ter uma amizade melhor. Eu não posso trocar de parceiro toda hora pensando que vai ter um parceiro melhor, entendeu? Eu acho que é mais pra lugares e pra coisas, objetos, por exemplo. Entendeu? Sei lá, comprei uma base, por exemplo, base de rosto. Comprei uma maquiagem, usei até acabar. Ao invés de eu comprar a mesma, mesmo que eu tenha gostado muito, eu compro outra. Porque eu acho... Porque eu acho que pode ser melhor, entendeu? Agora, pessoas não. Pessoas tem que ser... A gente tem que ter critérios. Mas aí, fazendo advogado do diabo aqui, ó, pra enxergar a discussão aqui. Se você sabe que pode ter algo melhor, por exemplo, no restaurante, você sabe porque você encontrou algo melhor. Então, né? Sim, mas na maioria das vezes eu não encontro. Muitas coisas. E é justamente por isso. Porque eu fico caçando, e ao invés de ir no que já tem probabilidade de ser bom, eu só, tipo, vou pra outro. Na maioria das vezes não é tão bom.
Na maioria das vezes eu me arrependo um pouquinho e deveria de fato ter escolhido o que já estava validado, entendeu? Então, mas se você sabe que você pode encontrar algo melhor, porque você já encontrou. Você experimentou tantos que você tem já seus preferidos. Por mais que aí cada vez fica mais difícil você achar algo melhor, né? Você vai chegando no topo ali da pirâmide. Se você sabe que você pode ter algo melhor, por que você se contentaria então com o que você tem? O que diferencia você falar assim, eu não vou me contentar com o básico, com eu preciso aceitar que esse nem é o melhor, mas já vou aceitar isso aqui. Eu acho que tem muito a ver com o fato da parte da psicologia de reforço intermitente. Já ouviu falar desse termo? Basicamente, a gente tem vários tipos de reforço na nossa vida. E aí tem um tipo de reforço específico que chama reforço intermitente. Então, você tá... Por exemplo, uma criança pede doce pra avó. Às vezes, a avó dá, então ela vai lá e reforça o comportamento da criança de pedir o doce. E às vezes, a avó não dá o doce. Isso, dependendo do comportamento, pode fazer a criança pedir mais doce ainda. Porque ela não tem a certeza se a avó vai dar ou não. Porque é intermitente. Então, às vezes... É intermitente? Fala? Né? Porque às vezes a pessoa vai receber o doce, às vezes ela não vai. Eu acho que é justamente isso que gera essa coisa em mim. Às vezes vai ser muito melhor a experiência, só que às vezes vai ser muito pior. E pelo fato de eu não souber da resposta, é o que me motiva a fazer, entendeu? É o que reforça esse comportamento de procurar novos. Mas esse reforço intermitente, só pra saber, é algo positivo você fazer isso? Uma hora se dá, uma hora se não dá, ou não? Em que sentido positivo? Porque pra mim parece que a criança vai ficar com uma crença de Depende escassez. do contexto, mas tem muitos contextos na nossa vida que é muito legal aplicar esse tipo de reforço. Ele é positivo se você quer que o comportamento continue acontecendo por mais tempo. Mas, Tipo com um homem. Então, mas tipo, nesse caso da criança, por exemplo, uma hora ela tem, uma hora ela não tem. Sim. Aí se reforça, eu penso assim, o ponto positivo é, você não mima a criança, perfeito? Só que também não pode gerar uma sensação de desespero da criança, de talvez seja a última chance que eu vou comer um doce, quando na verdade não é. Então, nesses casos, por exemplo, se fosse meu filho, eu não daria nenhuma das vezes. Porque aí não iria ser um reforço intermitente, entendeu? Eu não daria nenhuma das vezes pra não criar expectativa achando que possivelmente uma hora vai ter. Então, mas então qual que é o exemplo positivo de usar isso? Que eu não entendi. Com relacionamentos. Pessoas. Porque pessoas são movidas por isso, infelizmente. Principalmente homem. Homem gosta, é movido por isso, de ter essa dúvida, de ter essa imprevisibilidade. Então, se você reforça de forma intermitente e é imprevisível, homem e mulher, Mas no não geral. é claro. Algo. Acho que recompensa de metas, por exemplo. Vamos supor que eu trabalho pra você e você vai me dar uma meta ali. Se eu souber, eu acho, os 100% dos passos que eu preciso fazer pra chegar nessa meta, talvez seja algo meio óbvio ali. Não é uma meta, né? E gere uma interessante. desmotivação, Não né? seja tão interessante. Mas tem meio que um componente ali de incertezas. Isso, eu acho que justamente isso que mantém essa ânsia e o que impede a gente de ter o tédio é essa incerteza. É igual no cassino. Por que a pessoa fica no cassino ali? Exato. Porque, estatisticamente falando, ela vai acertar em alguns casos num número suficiente para que o cassino não perca dinheiro, mas prenda a pessoa lá. Total, o cassino é de fato, acho que o melhor exemplo de um reforço intermitente, entendeu? A pessoa continua jogando no cassino porque ela sabe que tem probabilidade dela ganhar às vezes. Só que tem probabilidade de não ganhar, então ela vai ficar fazendo até descobrir. Ah, Entendeu? entendi, Esse é o entendi. exemplo. Entendi. Eu acho que Mas se você, por exemplo, quer que alguém continue fazendo um comportamento, se você sempre parabenizar em excesso essa pessoa, talvez não seja o modo mais eficaz. isso, Mas- elogios. Intermitentemente falando, entendeu? Elogio pra mim, Exatamente, sim. exatamente. Eu acho que, Ah, top. de forma genuína, claro, Sim. né? Eu acho Porque o elogio perde valor, né? Se tu elogia o tempo inteiro, teu elogio perde credibilidade. Isso não é um jogo. Tipo, eu acho que é algo que é de coisa de gente adulta mesmo. Não tô falando no sentido de ficar jogando com a pessoa assim pra você querer prender ela. Não, mas um negócio maduro mesmo, Sim. assim, sabe? É que nem eu vi esse exemplo, acho que na faculdade mesmo, o pessoal falando assim que o professor estava dando um exemplo. Por exemplo, se ele passa, ele está aplicando uma prova, e aí se ele passa na mesa de todos os alunos um atrás do outro para ver se o aluno está fazendo a prova, tem menos chances dos alunos ficarem mais concentrados na prova. Ou terem um desempenho melhor. Agora, se o professor passa de forma aleatória entre as mesas para verificar se os alunos estão de fato fazendo ou não, se ele vai de forma aleatória, tem mais chance da turma inteira se engajar mais e ter um desempenho melhor. Justamente por conta desse reforço intermitente. Justamente por essa imprevisibilidade. Como o aluno ele não tem a previsibilidade de quando que aquilo vai acontecer, ele coloca um desempenho maior naquilo. Ele fala, não, vou focar aqui então na prova inteira porque eu não sei o momento que o professor vai chegar aqui para olhar, entendeu? E aí na empresa também é a mesma coisa.
Não, eu vou fazer isso aqui porque eu não sei em qual momento eu vou ser visto. Eu não sei em qual momento vão analisar, em qual momento vão verificar se estou fazendo a coisa errada ou não. Agora, se você faz, por exemplo, o microgerenciamento tá sempre vendo, daí não dá. Entendeu? Eu acho que nem excesso nem falta. Você tem que encontrar meio que um ponto ideal ali. Exato. Em que tem um nível certo de recompensa e um nível certo de imprevisibilidade. E com você mesmo também. Como que a gente poderia aplicar isso na nossa vida pessoal pra gente manter essa ânsia, evitar o tédio, mas ao mesmo tempo ter o tédio e ter a ânsia? Vocês acham que dá pra gente aplicar de forma gerenciável pra nós mesmos? Tipo, Eu acho que dá. como que eu poderia me reforçar intermitentemente pra manter um comportamento? Então, pode ser meio clichê, mas eu acho que o autoconhecimento te ajuda bastante nisso. Pra você saber, primeiro, separar o que você quer de fato, o que você quer pra ter a validação de outras pessoas. Eu acho que isso já é um puta ganho já, você ter essa clareza. Porque você para de tomar atitudes pra receber validação. Então, legal, primeiro ponto. E o segundo ponto é o que importa pra você. Então, sei lá, às vezes os seus amigos eles vão viajar para a Europa, todos os seus amigos vão para a Europa. Só que às vezes para você não faz tanto sentido viajar para a Europa, você não gosta de viajar para a Europa. Você prefere gastar seu dinheiro, sei lá, na sua casa, decorando a sua casa. Só que às vezes você cai na pressão de, já que tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Então, você também entender o que faz sentido para você, o que você quer de fato, o que você não gosta, o que você gosta. E você ir reforçando isso no seu dia a dia. Então, dá um exemplo desse apartamento, por exemplo. O que não me faz ficar procurando a qualquer custo um novo apartamento para me mudar? Porque eu reforço o que eu gosto nesse aqui. Que eu queria uma vista livre, eu tenho. Que eu queria um apartamento que me deixasse confortável, eu tenho. Um apartamento que ventila, eu tenho. É de fato, você conhecer e falar assim, o que eu precisava e que agora eu já tenho. É isso, então tá bom, não preciso ter mais ânsia de ter mais coisas. Quebrando a regra da regra do podcast, será que não daria pra voltar meio que o pano de fundo pra tudo isso em avaliar exatamente o que é importante pra você? Quebrando a regra, você diz do desfecho? É. Eu tava pensando nesse ponto. Vamos encerrar o podcast agora pra não ter o desfecho. Não, mas é que parece que Tô ficou muito brincando. óbvio, porque acho que todos os momentos a gente falou de ser algo importante pra você. Concordo. É como Concordo. se toda essa ideia de você desejar algo ou possuir algo volta pra o que é importante pra você. É funcional, como disse o Guilherme? Funciona. Funciona. É importante? Eu vou mudar agora, vou falar que isso é importante. É isso. Então essa é a resposta, então. Se é acho que importante, então... Se é importante, você mantém essa ânsia, se não é, tipo isso. Mas a pessoa tem que saber o que é importante também, né? Mas aí é um papo outra hora porque a gente não vai ter o desfecho completo. Exatamente. Mas vamos pegar assim mesmo? Vamos. A gente vai fazer outro sobre outros sentidos na vida, por exemplo. Qual que foi a opinião mais... Não sei se teve hoje. É, a opinião mais merda, não sei se teve, Acho que a não. gente foi bem maduro. Porque também é muito aberto esse pensamento, né? A gente tentou chegar numa resposta que é a coisa da importância. Que muita gente não faz, só te dá bucha e deixa você pensar sozinho. A gente pensou aqui em conjunto. Sim. Porque não tem uma regra do que é certo e do que é errado nessa questão de você. Isso Então, pode ser um outro tema. É sobre verdade. O que é a verdade? Qual que é a verdade, entendeu? Então a gente chega numa conclusão que é importante ter a ânsia se for algo importante pra você. Concordo. Temos as E mãos aprender a lidar com o tédio. Exato. até você chegar onde você quer. Mas continue tendo ânsia, porque no final, como o Vinícius falou, a gente tem um problema ali. A gente tem um espaço reservado no cérebro pra ter um problema. Então tudo bem. Foi isso que nos trouxe até aqui, é isso que vai nos levar daqui pra... Evolutivamente conservado. É isso. E olhar pro teto também, né? Olhar pro teto é importante. 10 minutos por 10 dia. minutos por dia, ou pra vista. Pro teto. Não, agora pro teto branco. É isso, gente. Um abraço. Comenta aqui embaixo, ou comenta em qualquer lugar, ou manda no direct da gente, segue a gente no Insta. Comenta ou mande ideias de outros podcasts. Envie E é para um isso. amigo, para uma amiga, por favor. Ajuda a Por gente. favor, Compartilhe. gente. Até mais. Valeu. Bate a palma.